Bom, vamos dar continuidade à segunda parte da aula, onde nós vamos descrever o princípio básico de funcionamento de cada grupo de sensores. Inicialmente, vamos trabalhar então com os sensores do tipo capacitivos. Os sensores capacitivos, eles constituem de duas placas de metais paralelas com um dielétrico entre eles. Então, repare, eu tenho uma placa metálica aqui e outra placa. E esse é um material elástico, seria um dielétrico. Fora que aqui nós temos também o quê? Um espaço ou um vazio, o ar, que também é dielétrico. Essas placas de metais são eletrodos capacitivos, que acumulam carga, que por sua vez podem ser medidas, por isso são eletrodos. Então, o que acontece? À medida que nós aproximamos esses dois eletrodos, nós temos o quê? Uma mudança na carga na carga sobre essas superfícies. Como que a gente poderia aplicar esse tipo de sensor? Por exemplo, nesse caso, eu aplico uma força, a proximidade desses eletrodos capacitivos vão alterar a carga nesses eletrodos. Assim eu consigo verificar uma oscilação que pode ser associada com essa força. Por um processo de calibração, eu consigo associar então a intensidade da força com as variações medidas nos eletrodos capacitivos. Bom, outra forma da gente observar o papel do sensor capacitivo é quando a gente quer fazer detecção de objetos. E o interessante dele é que eu não preciso ter contato. Observe nesse caso aqui. Eu tenho uma placa cujo campo elétrico gerado por essas cargas do sensor capacitivo, elas entram e saem de um lado. Com isso, nós temos um campo aqui. Só que à medida que eu aproximo um objeto, um dielétrico ou qualquer outro elemento, esse campo vai sofrer variações. Sofrendo variações, isso pode ser mensurado, então eu tenho o quê? Um acionamento de um sinal indicando a presença ou não de objeto. Então, o sensor capacitivo é muito utilizado quando a gente precisa detectar a presença de um objeto e nós queremos evitar o contato com esse objeto, por exemplo. Então, esse é o princípio do funcionamento dos sensores capacitivos, onde eu gero um campo elétrico e esse campo elétrico é influenciado pela presença de um isolante ou de um objeto que se aproxima do local onde essas placas estão, onde as cargas acumuladas estão aumentando. Bom, sensores resistivos indicam indiretamente uma propriedade da variável a ser medida pelo valor da resistência do material, ou seja, a resistência do meu material, resistência elétrica do material, vai variar em função de uma outra variável, que pode ser temperatura ou deformação mecânica. No caso de temperatura, nós temos dois exemplos típicos, que são sensores de termorresistência, os termopares, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo claro, e também temos os termistores, que são o quê? Sensores de temperatura também, cuja resistência varia em função da temperatura, mas qual a diferença de um e do outro? No caso de termorresistência, são materiais condutores, enquanto que um termistor é feito por materiais semicondutores. Essa é a diferença básica entre uma termorresistência e um termistor. Bom, no caso de deformação, o exemplo típico é o strain gauge ou extensômetro, que a gente vai detalhar um pouco mais adiante. Mas a gente já pode adiantar o princípio de funcionamento deles, porque ele se baseia na alteração da resistência, de acordo com essa equação aqui. Essa é a equação da resistência. R é a resistência elétrica de uma espécie uniforme de material. Ρ é resistividade elétrica, uma propriedade do material. L é o comprimento da amostra e A é a área da amostra. Logo, o que acontece? Se eu variar o L, aumentando ou diminuindo, eu altero a resistência. Logo, a alteração no comprimento, que pode estar associado a uma deformação, pode ser medida através do quê? Da variação da resistência. Então, esse é o princípio de funcionamento de strain gauges ou extensômetros, que nós vamos detalhar um pouco mais adiante. Bom, outro grupo de sensores são os sensores do tipo magnético. Eles utilizam os fenômenos da indutância, relutância ou correntes parasitas para indicar valores de medida de alguma variável. Então, por exemplo, aqui nós temos um caso de um sensor indutivo que está detectando esse deslocamento aqui. À medida que esse elemento se aproxima dessa bobina aqui, dessa indutância, eu tenho o quê? Uma modificação no campo magnético, que pode ser detectada através do quê? De um medidor. Então, a variação da indutância, ela vai fazer o quê? Vai me indicar uma medição do deslocamento aqui. É uma forma indireta de medir o deslocamento por meio de campos magnéticos. Então, um sensor magnético. Bom, relutância variável, nós temos o caso de uma bobina que é enrolada no núcleo ferromagnético ou no ímã permanente, de preferência,
ele funciona como um sensor do tipo de indutância variável. O que acontece? À medida que um dado material passar próximo a esse sensor, ele vai detectar uma mudança no fluxo da indutância por meio dessa bobina. Então, repare o seguinte, que nesse caso de uma engrenagem, de uma correia ou de uma roda dentada, essa parte está mais próxima da bobina de picape. Então, o que acontece? Quando essa parte aproximar daqui, eu vou ter uma variância no sinal. Quando entrar nesse vão, esse sinal vai cessar. Então, eu vou ter o quê? Um ciclo de sinais. E esse ciclo de sinais pode me indicar o quê? Se eu souber a distância de um ponto para o outro, eu consigo medir o quê? A velocidade. Por quê? Porque a minha medição vai ser em função do tempo. Então, um pico de variação de indutância variável entre o outro pico indica a passagem dessa parte da roda dentada com essa parte. Se eu souber essa distância, sei o tempo, que é a diferença entre os dois picos, eu defino a velocidade então angular dessa roda dentada. Bom, sensores de corrente parasitas consistem de uma ponteira, no caso de uma ponteira, contendo uma bobina, que é excitada em alta frequência, ou seja, tipicamente em 1 MHz. Devido a essa excitação em alta frequência, começam a surgir elevadas correntes parasitas aonde? Na superfície de álcool, que no caso seria a chapa metálica. E à medida que a gente vai se aproximando, a amplitude reduz-se quase a zero a pequenas distâncias. Então eu consigo fazer o quê? À medida que eu me aproximo dessa chapa metálica final, que seria meu alvo, e teria que ser uma chapa condutora, porque as correntes parasitas vão surgir nesse alvo, eu teria então o quê? Uma redução na amplitude aqui das medições que eu tenho nessa minha bobina. Então, a ideia essencial disso aqui é o quê? É você aproximar e por meio de correntes parasitas detectar a proximidade ou não desse objeto. Bom, o sensor de efeito Hall é usado para medir a magnitude do campo magnético, consiste de um condutor, o qual é percorrido por corrente aliada perpendicularmente ao campo magnético. Ó, eu tenho aqui uma corrente sendo aplicada, certo? E aqui eu tenho uma tensão de saída sendo medida, que passa perpendicularmente à corrente, que também, por sua vez, está perpendicularmente a um campo magnético aplicado em B aqui. Ou seja, se eu tiver um campo magnético, um ímã, ele estiver passando por aqui, vai ser detectada uma variação na tensão de saída. Um exemplo típico é dado por esse elemento aqui. Olha, eu tenho um computador, ou seja, uma roda aqui, um rolete, uma roda que está rotacionando, tenho 4 ímãs posicionados. A cada momento que esse ímã passa perto do sensor Hall, eu tenho o quê? Uma variação na minha tensão. Então eu consigo medir os pontos onde ele passa o ímã. Se eu puder saber a distância entre esses ímãs e o tempo de excitação entre um e outro pico, eu consigo definir a velocidade com que está rotacionando esse elemento. Então esse é um tipo de sensor de efeito Hall. Nós temos também os materiais piezoelétricos, sensores piezoelétricos. Eles são cristais diferenciados que produzem uma tensão em seus terminais quando uma força é aplicada a eles. Então, se eu implantar alguns eletrodos na superfície desses materiais, eu posso medir uma diferença de potencial associada à carga mecânica aplicada. O sensor piezoelétrico é muito utilizado em células de carga, em balanças digitais e por aí vai. São sensores muito úteis nesse sentido. Então, eu tenho material piezoelétrico, sofre um esforço mecânico, surgem cargas. Se eu colocar 2 eletrodos aqui, eu consigo medir o que? A diferença de potencial entre as superfícies. Logo, eu tenho o que? Uma medida de tensão que pode estar associada ao esforço mecânico. Ok? Bom, voltamos aos strain gauges. Né? Aqui são algumas figuras de strain gauges obtidos na internet. E eles são dispositivos que mudam a resistência quando são estendidos ou comprimidos. Tá? Então, o que nós temos aqui, olha, é uma série de filamentos, né? Eles são unidos aqui, é o mesmo filamento. E o que acontece? Se eu distender ele, ou seja, aumentar o comprimento dele por deformação, esses fios vão aumentar de comprimento. Lembrando da regra do cálculo da resistência, se eu vario o comprimento deles, eu tenho uma variação na resistência. Então, os strain gauges fazem isso. Eles conseguem detectar pequenos deslocamentos que vão da faixa de 0 a 50 micrômetros e são usados como transistores, ou seja, eles não são eles que diretamente fornecem o sinal às variações. Eu preciso de um condicionador de sinais para quê? Para converter essas variações. Né? E ele pode ser também usado como transdutor no diafragma de pressão, que vai converter o quê? Variação de pressão em pequenos movimentos, devido ao quê? A pressão que é exercida, né, sobre esse diafragma.
E se eu tiver strain gauge lá, eu consigo, depois de uma certa calibração, verificar o quanto equivale, né, um sinal dado pelo strain gauge em termos de pressão num duto, num vaso, onde quer que você queira instalar esse sensor de pressão. Bom, quase chegando no final, nós temos os sensores ópticos, que são baseados na modulação de uma fonte de luz no detector de luz, ou seja, eu tenho um fotoemissor e um fotodetector. Aqui fica bem claro, né? Enquanto a gente não tem essa força aplicada, esse feixe de luz emitido pelo fotoemissor vai chegar no fotodetector. Mas quando eu crio uma barreira, o que acontece? Esse feixe é cortado, então o fotodetector acusa a ausência da luz chegando nele. Então logo eu tenho o conhecimento que houve o quê? Houve a aplicação de uma dada força aqui que bloqueou esse sinal. Então é muito utilizado para detectar o quê? Presença de objetos nesse caso. Isso é muito utilizado, por exemplo, nos caixas de supermercado com esteiras automatizadas. Não sei se já perceberam. Quando você coloca a sua compra na esteira, a esteira vai se movimentando até o caixa, o operador do caixa, e num dado momento a esteira para. Mas por que ela para? Porque a sua compra vai bloquear o fotodetector e o fotoemissor. E com isso você faz o quê? Criar um sistema de controle quando, no momento que o fotodetector acusa não recebimento de luz, eu paro a esteira. No momento que eu recebo a luz, aciono a esteira. Ou seja, é a automação simples de um processo usando sensores do tipo óptico. A grande vantagem desse tipo de transmissão é que você tem imunidade a ruídos, né, que podem ser induzidos eletromagneticamente, além de grande segurança em ambientes agressivos, porque você está trabalhando somente com a luz. Então é algo muito tranquilo para a gente trabalhar. Mas olha, sensor óptico não é utilizado somente para detecção de objetos. Eles podem ser usados também para medir distâncias, conforme o exemplo aqui abaixo, que foi obtido da revista Saber Eletrônica, né? Vocês têm um link aqui, caso vocês queiram depois acessar. Então o que acontece? Olha, eu emito um feixe, esse feixe reflete no objeto e ele volta para cá. Tá? Em qualquer objeto eu posso fazer isso. Então, eu tenho tanto emissor como receptor aqui no mesmo ponto. Se eu sei o momento que eu emiti um feixe, o momento que esse feixe voltou, eu tenho tempo de emissão e tempo de recepção. Logo, eu sei a velocidade com que esse feixe está sendo emitido, eu tenho a distância. Então, eu posso medir a distância também através de sensores ópticos. Bom, para finalizar, sensores ultrassônicos. São usados em muitos campos de medida, particularmente para medir vazão, nível de líquido e deslocamento. O ultrassom consiste em frequências superiores a 20 kHz, ou seja, acima do som audível que a gente possa escutar, e consiste em um dispositivo que emite ultrassom e outro que recebe. Então o que acontece? Se tiver alguma barreira, nessa barreira ela vai ser refletida um eco. E se eu sei a frequência com que eu estou mandando essas ondas, e eu sei o momento que essa onda voltou, eu sei a velocidade e eu sei o tempo, eu sei a distância. Então eu consigo detectar o que? A distância entre objetos. Melhor ainda, eu posso detectar o que? Até mesmo algumas irregularidades ou algumas trincas, por exemplo, dentro de materiais. O sistema de ultrassom é muito utilizado em caso de diagnóstico ou manutenção industrial também. Mas só para vocês terem a ideia, né? O que a gente trabalha aqui é o quê? É o som, ondas sonoras. Envio uma onda sonora, eu sei a velocidade dessa onda sonora, sei o tempo com que ela demorou para voltar, logo eu tenho o quê? A medição da distância. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa primeira aula. Peço para que vocês não se esqueçam de fazer as atividades online e presenciais, estejam atentos ao ambiente virtual. Repare também que nós temos o blog de dúvidas. Qualquer dúvida é só enviar no blog de dúvidas. Lembrando que é fundamental o acompanhamento das atividades presenciais juntamente com os tutores. Os tutores são um elo presencial entre eu, que sou o professor, e vocês. As dúvidas devem ser tiradas com os tutores e, em alguns casos, vocês podem postar também, obviamente, no blog de dúvidas, onde os tutores ou até mesmo eu poderei estar respondendo. Mas eu peço que vocês fiquem atentos também no chat. Nós temos chats 2 vezes por semana. Fiquem atentos ao AVA. No AVA estarei anunciando os horários dos dias que estarei disponível, sempre com antecedência, para que vocês possam se programar. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.